Tão poderoso, e como tudo está nas mãos dele, que domingo passado o texto foi o capítulo 13. O texto que nós pregamos, o capítulo 13, no dia de ceia, foi, olha, chave. Foi essencial para aquele momento. E hoje nós vamos pregar o capítulo 14. Tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo como país, na situação econômica, talvez você também na sua situação de vida. E acredite, não foi programado para... Eu não me programei, olha, nesse dia, aliás, eu nem sabia o que iria acontecer no dia 8 de agosto, como estaria a situação do país no dia 8 de agosto, nem a situação da sua vida no dia 8 de agosto. Mas, por Deus, calhou que hoje é o capítulo 14, onde no capítulo 14, Jesus conforta os discípulos. E eu quero dizer, você é discípulo do Senhor. E ao ouvir essa mensagem, você também será confortado pelo Senhor. Amém? Então, portanto, nós estamos pregando João porque nosso alvo é pregar a Bíblia toda. Nosso alvo é pregar todo o conselho de Deus. Eu quero pregar todo o conselho de Deus. Que Deus me conceda misericórdia e graça para alcançar esse alvo. Então, continuemos hoje o Evangelho de João no capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 1. O texto da palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo, quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Eu vou, mas eu volto.
se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo assim, procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Diga amém. Feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor, eu creio no teu governo, na tua vontade soberana para a minha vida e para a sua igreja. Creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Creio em Deus, creio em Jesus, creio na igreja, creio no Espírito Santo e creio na Bíblia como palavra de Deus. Por essa razão, eu peço ao meu Senhor que me abençoes, iluminando o meu conhecimento e avivando a minha consciência espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito bem. No capítulo 14, o Evangelho de João, no capítulo 14 agora, nós chegamos no centro do Evangelho de João, onde Jesus aqui mostra, que vemos a importância da vinda de Jesus e a importância da ida. Então nós vimos a importância porque ele veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ele veio. Agora Jesus está dizendo por que ele tem que ir. Então estamos vendo a importância, por que ele tem que ir. Olha, se eu não for, eu não vou enviar o outro. Eu sou um aqui, mas se eu for, vocês vão ser consolados por outro. Então nós vemos aqui no Evangelho de João, Jesus falando aos seus discípulos a importância da sua ida. E percebemos aqui que quando Jesus anuncia que ele vai, os discípulos ficam atemorizados. Os discípulos ficam turbados, foi a palavra aqui, perturbado, roubado, eles perderam a paz. E através desse texto, nós podemos aprender, o texto mostra Jesus falando sobre o Espírito Santo e a respeito do mundo vindouro, de como seria o mundo vindouro. Esse é o centro do capítulo 14. Esse é o centro do capítulo 14. Aqui nós podemos ver o plano inicial de Jesus, o plano inicial de Deus. E eu vinha no carro conversando com uma pessoa e dizendo para ele, olha, nós estamos estudando João, mas eu acredito que logo em seguida nós vamos estudar Apocalipse. Porque aqui em João nós vemos o plano inicial de Deus. Jesus veio e agora ele está prometendo morada e ele está prometendo enviar o Espírito Santo. Vamos entender cada um desses princípios, cada uma dessas figuras que Jesus está usando. Em Apocalipse nós vemos a consumação desse plano que Jesus aqui anuncia no Evangelho 14, no capítulo 14. Então, por essa razão, nós temos que sim estudar a Bíblia, fazer uma sequência, entender e perceber as circunstâncias e o mundo na ótica de Deus, não na nossa ótica. Porque quando percebemos o mundo na nossa ótica, sabe o que acontece conosco? Nós ficamos frustrados. É o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos ficaram abalados. A palavra turbar pode ser também abalado. E aqui Jesus, ele apresenta razões para os discípulos não ficarem em crise. Esse é o tema da mensagem. Razões para você não ficar abalado diante da crise. Então os discípulos, eles tinham uma perspectiva. Olha o que é você ouvir a palavra de Deus, mas na sua perspectiva. E quando você ouve a palavra de Deus na perspectiva de Deus, tudo muda. E ouvir ou ler a palavra de Deus na perspectiva dele, ou seja, com um pensamento da forma como ele pensa, isso chama-se revelação. Os discípulos ouvem Jesus anunciando, olha, eu vou ter que ir. Isso desde o capítulo 13, após Jesus ensinar o mandamento maior, que é amar uns aos outros através do lava-pés, ele dizendo, anunciando, vou ter que ir. Aí entra no capítulo 14, ele dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Esse é o versículo-chave. Ele começa já dizendo, é a continuação. Aqui Jesus é a continuação do capítulo 13. Jesus ainda está lá no cenáculo, no jantar, na ceia com os discípulos. Depois dos lava-pés, depois de ensinar o mandamento maior, agora Jesus vem falando a respeito da sua ida. Ora, agora tem que ir, discípulos. Agora, olha o que é, repito,
você ouvir a palavra de Deus, ou ler uma circunstância, mas na sua perspectiva ou ótica de pensamento. A perspectiva aqui dos discípulos, qual que era? Eles acreditaram que Jesus era o Messias. Eles não duvidavam. Mas, no entanto, qual que era o pensamento que os discípulos e o povo judeu tinham do Messias? Bom, o Messias vai ser o nosso líder político. Vai ser aquele que vai nos libertar da opressão de Roma. Porque o povo judeu, aqui em Israel, era escravizado por Roma. Roma era o império e dominava todas as províncias, todos os países, estados e cidades. Em todas as cidades tinha um governante de Roma. Então ninguém podia fazer nada fora da lei de Roma. Então o que eles acreditavam? Então vai vir um líder político que vai nos libertar dessa opressão econômica, que vai nos libertar dessa opressão e escravidão. E finalmente vai ser levantado como rei de Israel. Então os discípulos esperavam isso. Estavam esperando isso de Jesus. Aí eles estão crendo que Jesus é o Messias, e agora ouve Jesus dizendo, olha, mas agora eu vou. Mas peraí, como que o senhor vai? Mas o senhor é o nosso líder, o senhor é o nosso líder político. Pois bem, diante de tal situação econômica do Brasil, tem pessoas que colocaram sua confiança na presidenta. E algumas pessoas estão frustradas agora também. Estão frustradas. E o coração está turbado. Os discípulos, portanto, ouviram a direção de Jesus na sua ótica de pensamento. O Senhor vai embora? Peraí, então quer dizer que o Senhor não vai libertar o nosso país? Não, peraí, quer dizer que o Senhor não vai nos libertar dessa opressão de Roma? Não, peraí, quer dizer que o Senhor não é o ungido que eu esperava que fosse? E por isso o coração deles ficou turbado, atribulado. A palavra turbar tem um significado original. A palavra turbar no original é tarasso, que significa agitar, sacudir, algo pelo movimento de suas partes para lá e para cá, causar uma comoção interna a alguém, tirar sua paz de mente, perturbar sua tranquilidade, inquietar, tornar-se impaciente, preocupar, inquietar o espírito de alguém com medo e temor, tornar-se ansioso ou angustiado, causar perplexidade à mente de alguém ou sugerir escrúpulos ou dúvidas. Tudo isso é o significado da palavra turbar. Então os discípulos perderam a paz. Os discípulos ficaram agitados. Peraí, eu estou indo para cá. Então, diante dessa circunstância, eu vou para lá agora. Você já passou por tal crise assim? E talvez você passou. Como eu disse, repito, o centro do capítulo 14 é Jesus anunciando o plano de Deus, a importância da ida dele. Mas cada figura de linguagem tem o seu significado diante do plano de Deus, eu vou te falar. E tem também princípios, na qual o Senhor ensina razões para não ficarmos perturbados por qualquer circunstância. Esse é o problema. Quando nós temos uma expectativa em Deus, mas de acordo com a nossa ótica, e aí somos frustrados porque esperávamos que fosse daquele jeito, mas não é. Foi do jeito de Deus. E aí ficamos sem paz, ficamos perturbados, ficamos agitados e às vezes até ansiosos. Então aqui Jesus ele fala, olha, não se turbe o vosso coração, não fique sem paz, não fique perturbado. E é interessante que os discípulos aqui, eles não encontram apoio. Mas peraí, por que eles não encontram apoio? Porque o mestre, o líder, eles viram milagres acontecendo. E agora o mestre, o líder que fez os milagres está indo embora, então eles não encontram apoio. E tudo que é visível em torno deles, parece que é somente arrasador. O único que poderia mudar a circunstância, agora está indo embora. Então a circunstância para eles agora, a ocasião agora, olha, aquele que entrou em Jerusalém como mestre, dizendo e proclamando era o rei, agora está indo embora. Então é verdade que somente agora que os discípulos vão descobrir o que é realmente crer em Deus. E é interessante essa frase, quando Jesus diz, olha, creia em Deus e creia também em mim. Porque o judeu, ele cria em Deus. O judeu, ele era monoteísta, ele acreditava que somente existe um Deus. E aqui é interessante e é algo chave. Jesus está dizendo aqui, ó, creia em Deus, mas creia também em mim. Então Jesus daqui estava se apresentando para os discípulos como sendo Deus. Ele não ia falar assim, ó, creia em mim. Se ele não fosse Deus, seria uma idolatria. Então, estou dizendo para vocês serem idólatras de mim. Não, Jesus está dizendo, ó, da mesma forma como vocês acreditam em Deus, acreditem em mim. E o judeu era muito fiel a Deus, acreditava muito em Deus. Mas é verdade que somente agora, através da circunstância, eles vão aprender o que é realmente crer em Deus. Porque a fé, a verdadeira fé, ela só começa somente no instante em que houver todas as razões
para desistir dela. É aí que a fé começa. Todas as razões, você tem todas as razões para desistir. É agora que começa a fé. Enquanto as portas parecem que estão abertas, você tem fé. Mas, às vezes, você perde a paz. E é agora que a sua fé vai crescer. É nesse momento que você vai ser aperfeiçoado por Deus. A fé, portanto, ela só começa no instante que houver todas as razões para desistir dela. E os discípulos têm aqui muitas razões para desistir do líder político, que eles esperavam que fosse. E às vezes isso acontece com você também. Você esperava que Deus abrisse aquela porta, ou que você estivesse casado com tal pessoa, ou que você estivesse em tal emprego ou em tal cidade, mas não aconteceu. Não aconteceu como você queria. E aí, muitas vezes, nessa situação, você fica frustrado, perde a paz, perturbado. Então, o que fazer? Jesus dá agora razões para você continuar crendo nele. O campo parece estar tudo verde, parece que estava indo tudo muito bem. E agora começa a estar entrando uma seca terrível. Estava indo tudo bem na minha circunstância financeira, conjugal, ministerial, emocional. E agora parece que a crise chegou. O que fazer? Razões, portanto. Primeira razão para você não ficar perturbado diante de uma crise, é que o Senhor lhe te faz uma promessa. Diga aleluia. E aqui podemos ver Jesus aconselhando os discípulos. Ele diz no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Qual é a promessa que Jesus faz aqui aos discípulos? Olha, eu vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. É interessante que muitos pensam que aqui no texto, casa de meu pai, se refere simplesmente a um lugar no céu ou a mansões e casas no céu. Olha, Jesus está indo para o céu para preparar várias casas para nós. Jesus aqui para os discípulos faz uma promessa. Olha, eu vou preparar um lugar. Na casa do meu pai, no céu há uma casa. Eu vou preparar um lugar. Essa é a promessa. Diante da crise, o Senhor faz várias promessas para você também. Você tem uma promessa de Deus. Essa é a primeira razão para você não se abalar diante de qualquer crise. Agora no texto aqui Jesus está falando a respeito de que, olha, eu vou para a casa do meu pai. Eu vou preparar um lugar. E a casa do meu pai aqui tem o significado. João verso 2, voltamos lá no capítulo 2. Jesus diz assim: disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Casa de meu pai. A expressão casa de meu pai aqui tem um significado. Primeiro, quando Jesus fala de casa de meu pai, ele está se referindo ao templo, a habitação de Deus aqui na terra. E essa habitação e esse templo não é um prédio feito por mãos humanas. Portanto, o Senhor não está indo para o céu preparar uma casa, e nem a casa aqui na terra é o prédio. A igreja somos nós, o templo vivo. Podemos ver também em outro texto, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Portanto, o que é a casa de Deus? Quando Jesus aqui fala, eu vou preparar casa para vocês. Primeiro, é o templo, é o seu corpo, é o santuário do Deus vivo, é o santuário, a habitação de Deus habita aqui na terra. E Paulo escreve agora para Timóteo dizendo, olha, a casa de Deus é também a igreja. Mas eu sei que alguns pensam que a igreja é simplesmente o prédio. E aí entram aqui no ambiente do prédio e se comportam de forma diferente. É verdade, aqui agora estamos sendo igreja, nesse momento. Mas o prédio não é a igreja. A igreja na qual Paulo se refere aqui, a igreja do Deus vivos, somos nós. Ontem fizemos aqui deste lugar um ambiente de festa. E é interessante que algumas pessoas em algumas igrejas nossas chegaram até a questionar e dizer que irão sair de nossa igreja. Não serão mais membros da Igreja Batista Água Viva, simplesmente porque fizemos uma festa na casa de Deus. Fica a misericórdia. Para essas pessoas, casa de Deus é o prédio.
Mas estou mostrando para você que casa de Deus não é o prédio. Casa de Deus é a habitação de Deus aqui na terra, que é o seu corpo. E casa de Deus é a habitação de Deus aqui na terra, através da igreja. Hoje estamos aqui nesse prédio. Amanhã vamos crescer em nome de Jesus, vamos mudar de prédio. E ao sair desse prédio, esse prédio voltará a ser, talvez, uma firma, uma loja, um bar. E aí? É só prédio, é só tijolo, pedra sobre pedra. Mas quando o Senhor diz aqui, olha, eu vou preparar moradas, então o Senhor Jesus está dizendo em outras palavras, olha, eu vou, mas eu vou preparar uma morada. Porque até aqui, Jesus foi Emanuel, ele veio, ele é Deus conosco. Mas ele vai para que agora prepare uma morada para Deus habitar aqui na terra. Deus não estava habitando na terra. Jesus foi, e agora ao ir, ele está prometendo um Consolador, que é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, agora Deus encontrou a habitação aqui na terra, que foi na sua vida, no seu coração. A promessa se cumpriu. É essa promessa que Jesus está dizendo. Eu vou preparar moradas. É nesse sentido. Podemos ver também em outro texto, Efésios capítulo 3. Abra comigo a sua Bíblia. Lá em Efésios capítulo 3, para entender também a respeito da casa. Casa de Deus. Efésios capítulo 3, verso 8. Preciso que você acompanhe comigo as leituras dos textos, para que você não fique apenas achando que é pensamento, devaneio meu. Não. Estamos pregando a Bíblia para você. Efésios 3, verso 8, a palavra de Deus diz assim, Paulo falando, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então olha só, Paulo está dizendo, olha, eu vou manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a nossa glória. Muito bem, o que Paulo mostra? A ênfase nesse texto. Podemos ver simplesmente, olha só, na leitura que nós fizemos em Efésios, Deus deseja ter uma habitação no homem. E esse mistério é a vontade de Deus. Esse mistério que estava oculto em Deus foi manifestado através da igreja. Mostra também nesse texto que nós acabamos de ler qual é o propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? Habitar no homem. Vir habitar aqui na terra. E a sua igreja é o corpo de Cristo sendo edificada aqui na terra. Portanto, podemos ver aqui nesse texto que o Senhor deseja habitar e ter milhares de membros. O corpo aqui é muitas moradas que o Senhor veio preparar. Essas são as muitas moradas. Então essas muitas moradas não é no céu, é aqui na terra. O Senhor agora habita em você, no seu espírito, mediante a fé. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em você. Então, portanto, podemos ver que essa promessa de Jesus se cumpriu. Só que os discípulos, na ótica deles, lembrem-se, na ótica do judeu, o templo era o prédio. Então, na ótica deles, eles não estavam entendendo. Por isso que eles perguntaram, mas Senhor, para onde o Senhor vai? Que nós não podemos ir. O Senhor vai preparar morada em outro lugar? Como que é isso? Como que funciona isso? Mas o Senhor está dizendo, a casa é você, discípulo. Eu vou para preparar o caminho, eu vou abrir o caminho para voltar e habitar em você. Nós somos a morada de Deus. Agora podemos ver aqui, olha, aplicando esse texto para nós. Todos aqui que me ouvem nesse momento possuem uma promessa. E essa promessa não deve ser interpretada para um sucesso ou ganho material, a fim de que as pessoas te louvem. Não, a promessa está condicionada ao propósito de Deus em nossas vidas, que é maior do que nós. É Deus sendo glorificado em nós, através de nós e apesar de nós. Então essa promessa diz respeito ao seguinte: será que você está sendo morada de Deus aonde você está? Você está sendo morada, aplicando esse texto, podemos aplicar esse texto você está sendo morada de Deus lá no seu trabalho? Você está sendo morada de Deus lá na sua casa? Onde você vai, Deus está indo com você, porque você é morada de Deus. Agora podemos aplicar esse texto também na crise situacional, financeira, conjugal, emocional, ministerial. Diante de tal crise,
o Senhor ele faz uma promessa para você. Olha, eu prometi. Fiz uma promessa? Creio no Senhor estará salvo? Creia. Continue crendo. Continue crendo. E mediante tal promessa, podemos avançar para a segunda razão. Ele promete e ele não mente. Nunca mente. Segunda razão para você não se abalar diante da crise. Jesus nunca mente. Podemos ver ainda no verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Então olha só, a frase, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Na versão a Bíblia, a mensagem, está escrita assim: se não fosse assim, discípulos, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Então Jesus está dizendo aqui, olha, eu porventura já menti para vocês em algum momento? Eu fiz a promessa, estou falando promessa. Eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito isso? Vocês acreditam que eu menti para você? Segunda razão para você não ficar abalado diante da crise. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele já mentiu para você? Se fosse assim, você acha que Ele teria dito para você crer no Senhor e será salvo tu e a sua casa? Se fosse assim, você acha que o Senhor teria dito, olha, creia no Senhor, porque eu serei contigo, não vou te desamparar? Será que se fosse assim, o Senhor teria prometido, olha, não vos deixará faltar o pão sobre a sua casa? Se fosse assim, o Senhor teria prometido, olha, os humilhados serão exaltados? O Senhor disse, Ele vai cumprir. Não tenha dúvida disso. Quando o Senhor Jesus aqui, aplicando no texto para os discípulos, ele diz, olha, vou preparar lugar. Ele está dizendo em outras palavras, olha, eu disse que eu vou preparar e eu vou. E como seria essa preparação? Não que o Senhor Jesus foi preparar algo que não existia. Já existia. O plano de Deus está lá desde a fundação do mundo. O Senhor desejou a salvação do homem. O Senhor amou você, pensou em você antes da fundação do mundo. Mas a frase aqui, preparar lugar, diz respeito à redenção. Diz respeito a abrir o caminho que estava fechado. Porque o homem ainda não era a habitação de Deus. Então era necessário rasgar o véu. Era necessário abrir o caminho. Então Jesus, quando ele diz aqui, ó, vou preparar o lugar, vou preparar o caminho, ele está dizendo, olha, eu vou ter que ir para a cruz, morrer no seu lugar, descer ao inferno, tomar as chaves das mãos do diabo, vencer a morte, para abrir o caminho para você. E esse caminho foi aberto. Então os discípulos estão aqui achando, poxa, mas como que o Senhor vai preparar o lugar? Discípulo, fica tranquilo. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque eu nunca menti. E não vou mentir para você. Aplicando esse texto, portanto, quando algo é contrário à sua vontade, ou algo acontece contrário à sua vontade, não se preocupe, porque Deus não mente. Os pensamentos dele são de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Mas parece que está contrário, pastor. Eu estou orando e a situação não está mudando. Eu estou orando e a situação está pior. Só parece que está ao contrário. Mas o Senhor, Ele não mente para você. Se não fosse assim, Ele não teria prometido para você. Então, segunda razão, para você não ficar abalado diante de uma crise. Ele nunca mente. Ele não mente. Ele é fiel. O Senhor aqui para os discípulos está prometendo que irá preparar o lugar e vai preparar. Terceira razão, para você não ficar abalado diante de uma crise. Primeira razão é que Ele te faz uma promessa. Segunda razão, que mediante tal promessa, Ele nunca mente. Terceira razão, as situações daqui dessa terra, as situações deste mundo que você passa, elas são passageiras. Olha o texto comigo, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então agora Jesus está dizendo, olha, eu vou preparar esse lugar, abrir o caminho, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu também vou te receber, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Aqui não é um lugar geográfico. Para entendermos esse texto, precisamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21. Abra comigo. Apocalipse 21. Aqui o Senhor está apresentando o plano inicial de Deus. Vamos lá em Apocalipse 21. Para entender esse texto, João, o mesmo João que está escrevendo aqui o Evangelho, ouviu, mas não compreendeu. Mas lá em Apocalipse, capítulo 21, ele teve uma visão a respeito disso. Por que o Senhor está dizendo que vai nos receber e onde Ele estiver estaremos com Ele? Apocalipse, capítulo 21, verso 2. Está escrito assim, João, o mesmo João,
dizendo em visão: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Uau! O Senhor Jesus está explicando aqui: olha, discípulo, eu vou preparar a morada, habitarei em vocês, e depois vocês serão recebidos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Qual é o tabernáculo? A igreja viva de Deus aqui, na qual habita em você. Então, quando for o plano final, a consumação final de Deus, vai ser o seguinte: muitos esperam ir para o céu, mas o Senhor, o sonho dele é vir aqui para a terra. Percebe que é o contrário? Muitos desejam: olha, eu quero ir para o céu. O céu é um lugar onde muitos que nesse momento morreram estão aguardando, estão no seio de Abraão, aguardando. Mas a vontade de Deus é vir aqui para a terra. É vir aqui para a terra. Não é você ir para o céu. E o Senhor está dizendo: olha, eu preparei lugar, vocês são agora minhas moradas. Mas quando eu voltar, vocês serão tabernáculo de Deus. E Deus vai habitar com você, e Ele será o seu povo, e Deus mesmo estará com ele. Portanto, Ele fez isso porque Ele primeiro nos introduziu em si mesmo. Quando Jesus veio habitar em nós, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Nós fomos introduzidos no Espírito. E agora, ao entrarmos nele, Ele entrou em nós. E daí então, nos levou para o Pai. Você percebe no texto que Jesus diz também que olha, ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai. Ninguém vem. Por quê? Porque somente pode ir a Deus quem tem Deus no coração. Então, se você já é a habitação de Deus, você pode ir ao Pai e ser a habitação de Deus. Então podemos aplicar esse texto também pela maneira pela qual Deus consola seus filhos. Nós passamos por muitas aflições aqui nesse mundo. Muitas. Às vezes doenças, aperto econômico, frustrações e quantas outras dores nos sobrevêm. Mas o caminho de Deus para nos consolar não é evitando o sofrimento ou não é nos dando coisas. O caminho de Deus para nos consolar é apontar para a casa do Pai. Ou seja, em outras palavras, Ele nos consola dizendo que o melhor ainda está por vir. Mas o melhor não está aqui nesse plano terreno. Não está nesse mundo. Ele está dizendo, tudo isso que você está passando, isso é passageiro. Mas a nossa esperança é que o melhor ainda está por vir. Mas não o melhor, então o melhor está por vir no meu casamento. Pois bem, vai vir o melhor no seu casamento. Mas aí pode piorar de novo. Vai vir o melhor na sua situação econômica, mas aí pode piorar de novo. O melhor aqui está por vir é quando o Senhor voltar para habitar aqui na terra, juntamente com você. Portanto, o Senhor, o caminho de consolar o cristão, não é Deus, que Ele não vai tirar o seu sofrimento. Ele não vai te dar coisas, mas Ele, Jesus, está apontando para a casa do Pai. Ele está dizendo, olha, o melhor sobre a sua vida ainda está por vir. E interessante que Jesus, ao dizer isso, gera nos discípulos um sentimento de comprometimento pela causa de Deus. Pois muitos deles morreram como mártires. Peraí, essas coisas que eu passo aqui nessa terra, nesse mundo, são passageiras. O melhor para mim ainda estão por vir. Por isso que muitos deles morreram como mártires. Quando tinham que confessar, olha, confesse que Jesus não é teu Senhor e nós vamos livrar você da morte. Então eles diziam, não, eu não vou negar a minha fé. Jesus Cristo é o meu Senhor. Muitos deles morreram. Sabe por quê? Porque a angústia que eles estavam sofrendo ali não era comparada com o peso de glória que iria ser revelada para eles no Pai. É isso que nos deve consolar. Eu não sei qual é a sua situação nesse presente momento, de aperto econômico, doença, frustração, mas eu digo para você, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Essa é a condição. Como cristão, não estamos em crise, estamos em Cristo. O aperto financeiro está aí, mas o que conforta o nosso coração é que nossa esperança não está numa líder política, mas está com Cristo, na casa do Pai. E ninguém pode tirar isso de nós. As outras coisas que nos consolam aqui, como dinheiro, casamento, casas, bens, sucesso profissional, tudo isso podem vir, mas também pode ir. Vem, trazem consolo, mas depois vão
e trazem desesperança de novo. Portanto, o consolo eterno é esse, é que você vai estar habitando com o Pai. Mas muitos evangélicos, em busca da prosperidade, querem o consolo aqui, na prosperidade, nos bens, nas coisas, nas pessoas. Mas Jesus está apontando, a razão para você ser feliz não está nas pessoas, não está nas coisas, está em mim. Teve uma irmã que se converteu aqui em nossa igreja, 2 irmãs, a verdade. Uma primeira namorava, frequente em nossas células, namorava, e ela resolveu terminar o namoro, terminou o relacionamento, porque ela percebeu que o rapaz estava levando ela a se afastar de Cristo. O rapaz muitas vezes criava saídas, visitas no horário de vir para o culto. E aí ela resolveu terminar, e ela deu testemunho na célula dizendo, olha, eu resolvi terminar com fulano. Sabe por quê? Porque o fulano espera a felicidade em mim, mas eu não encontro mais a felicidade nele. Eu estava com ele enquanto eu estava buscando a felicidade, mas agora entendi. A minha felicidade não está nele, a minha felicidade está em Cristo. E por essa razão ela terminou o relacionamento. Essa semana, conversando com outra irmã, que também terminou o relacionamento, eu disse a ela, falando, olha fulana, eu percebo na sua fisionomia uma fisionomia mais feliz, mais alegre. E ela mesma disse, pastor, se eu tivesse com o outro lá, eu acho que eu nem estaria aqui. Eu entendi que a minha felicidade não está nele, está em Cristo. É isso que nos consola. O melhor ainda está por vir. Irmão, se você perdeu, se você está em crise financeira, perdeu no casamento, está em doença, tudo isso, Jesus mostra, é passageiro. O melhor ainda está por vir. Pastor, mas eu estou sem emprego, como que eu vou pagar minhas contas? Calma, porque o Senhor, Ele vai prover para você. Essa é a 4ª razão. 4ª razão, para você não ficar abalado diante da crise. 1ª razão, Ele fez uma promessa. 2ª razão, Ele não mente. 3ª razão, pela qual você tem para não ficar abalado, é que as situações desse mundo presente são passageiras. E a 4ª razão, Jesus diz, simplesmente acredite em mim. Jesus, ao falar para os discípulos, olha, crede em Deus, crede também em mim. Mas interessante, diz Filipe, ele replica a Jesus dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso então somente nos basta. Jesus está dizendo, crede em Deus e crede também em mim. E Jesus agora, Filipe diz, então Senhor, mostra-nos o Pai. Se é para eu crer em Deus, então mostra-nos o Pai. Mesmo depois de 3 anos de convivência, não é que os discípulos não criam em Jesus, não criam em Deus, mas eles ainda não haviam compreendido exatamente o plano de Deus através de Jesus. Esse é o problema. Muitos ficam abalados porque não compreendem o plano de Deus através de Jesus. Creem em Jesus, acreditam em Jesus, mas não compreendem o plano. Que Jesus veio, Ele é o seu Senhor, Ele habita em você, você é morada do Pai, você está nesse mundo, é passageiro, o melhor ainda está por vir, mas chega o momento da crise. E aí sabe o que ele pede? Um sinal. Tem crente que pede sinal. O que Filipe está dizendo aqui? Senhor, eu creio, então, me mostra um sinal, me mostra o Pai, e basta. E todas as minhas dúvidas vão serem cessadas. É isso, em outras palavras, é isso que Filipe está dizendo. Dá-me um sinal. Tem muitos crentes que ficam no mar da dúvida, no mar da angústia, e aí eles falam, Deus, se o Senhor me mostrar um sinal, seria muito mais fácil. E seria muito mesmo mais fácil. Quando você ora, se Deus mostrasse um sinal, abrindo a porta, um anjo lhe aparecesse, alguma coisa acontecesse, seria tudo muito mais fácil. Tudo muito mais fácil. Mas o que o Senhor está dizendo em outras palavras? Olha, se vós me tivesse conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo, olha, vocês conhecem a Deus através de mim. Então desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que você está pedindo um sinal, Filipe? Creia em Deus. E o Senhor, Ele dá razões. Por que nós devemos crer em Deus? Olha só. Olha comigo aqui no texto, não coloquei aqui, no verso 10 e o verso 11. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O motivo pelo qual você deve continuar crendo e não se abalar é crer por causa da palavra, crer por causa daquilo que está escrito, e crer por causa das obras. Jesus está dizendo: Felipe, creia também por causa das obras, as obras que eu já fiz na sua vida. Vamos lá, o crente quando ora: Senhor, eu oro, Senhor, eu quero tomar essa decisão, ó Deus, eu sei que o Senhor vai me consolar, mas me dá um sinal. Felipe está pedindo: dá um sinal, Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Cristão, crente, para de pedir um sinal para Deus. Jesus está dizendo: simplesmente acredite, creia. Por quê? Porque já está escrito. Mas aí alguém disse assim: mas a Bíblia é inspirada por homens, a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita por homens, por que eu devo acreditar na Bíblia? Mas peraí, nós sabemos, a Bíblia foi escrita mesmo por homens, mas inspirada por Deus. Aí talvez essa pessoa que diz assim, que não quer acreditar na palavra, porque diz: olha, a Bíblia é escrita por homens, talvez, se a Bíblia fosse escrita por macacos, eu acho que ele iria acreditar. Em outras palavras, o que ele está esperando? Que Deus desça aqui e escreva a Bíblia para ele. Ele não está acreditando que Deus usa o homem para falar a sua palavra. Isso diz respeito àquela pessoa que fala: Deus, fala comigo, Deus, eu quero ouvir a tua voz, pedindo um sinal. Aí eu coloquei aqui uma frase: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta, e aí você vai ouvir a voz de Deus. Para de pedir sinal, filho. Para de pedir sinal para Deus. Jesus está dizendo: mas pastor, a situação está ruim, a situação está crítica para mim. Mas não peça sinal não. Creia em Deus, em virtude daquilo que já está escrito. E Jesus disse também: crê em mim também por causa das mesmas obras. Creia por causa das obras, pelo menos. A palavra obras aqui, a palavra obras tem o seu significado. Obras aqui é negócio, serviço, aquilo na qual alguém está ocupado, aquilo na qual alguém se compromete a fazer empreendimento ou tarefa. Jesus se compreendeu, Jesus veio para uma missão, veio para uma tarefa. Qual era? Morrer no seu lugar, no meu lugar, em amor por mim e por você, sem esperar nada em troca. Creia, discípulos. Eu acabei de falar ali, no capítulo 13, que João acabou de escrever, que o maior mandamento é o amor. Eu amo vocês, discípulos, sem esperar nada em troca. Creia pelo menos por causa disso. Creia pelo menos por causa da obra. Aplicando esse texto, quando você está lá na situação de crise, creia que Deus é com você, pelo menos por causa da obra da salvação. Você crê que você crê que você é salvo em Cristo Jesus? Então isso já é uma obra, a missão de Deus. Foi para isso que Ele veio. Esta tarefa, esta obra, para te salvar. Então se você crê que você é salvo em Cristo, então creia que Ele também vai te salvar na hora da crise. Para de pedir sinal. Não precisa mais pedir sinal, mais não. Essa oração de ficar pedindo um sinal, aqueles crentes que a decisão já está aí, as circunstâncias estão gritando diante dele, as circunstâncias gritam, mas ele fica: mas Deus não falou comigo, eu vou orar ainda. Deus já está gritando com você. Você não precisa pedir sinal. Creia por causa daquilo que está escrito e creia por causa da obra que Deus já fez na sua vida. Amém, meus irmãos? Essa é a quarta razão para você não ficar em crise. Pastor, estou sem chão. Olha, aquele que pensa que pode e aquele que pensa que não pode, ambos estão certos. Você é aquilo que você crê. Você é aquilo que você crê. Se você achar que não pode em Deus, é verdade, não pode. Mas se você achar que pode, por causa do que está escrito e por causa da obra que Ele fez na sua vida, então você está certo também. Você é aquilo que crê. Diga assim comigo: eu sou aquilo que eu creio. Filipe e Tomé duvidaram. E Filipe foi ousado em pedir um sinal, extravagante em pedir um sinal. Mas Jesus repreende: Filipe, eu estou com vocês desde o começo, então creiam pelo menos por causa da palavra, por causa da obra. Deus está dizendo para você nesta manhã, você que está no mar da indecisão, no abismo da crise, creia que eu vou te tirar dessa. Creia pelo menos por causa
no que eu falei na minha palavra. Creia pelo menos no que, pelo que está escrito na Bíblia que você tem aí no seu colo. E creia também pelo menos por causa da obra que eu já fiz na sua vida. Deus já fez muito na sua vida. A primeira obra foi a salvação. Essa é a obra maior. Então creia pelo menos em virtude disso. Amém? Quinta razão para não ficar abalado diante da crise. Está no versículo 12 e 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e obras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quinta razão, para você não ficar abalado diante da crise. E tudo quanto pedires, Ele fará. Uau! O pessoal da teologia da prosperidade poderia pegar esse texto fora do contexto e dizer assim, olha, o Senhor está dando um cheque em branco para você. Pode pedir qualquer coisa que o Senhor vai fazer por você. Isso é o que diz o pessoal da teologia da prosperidade. E esse é o problema de pegar um texto fora do contexto para usar como pretexto. Olha, basta pedir que eu dou. O que você quer? Carro do ano? Eu dou. Um bom emprego? Eu dou. Uma esposa? Eu dou. Uma casa própria? Pode pedir que eu dou. E se não acontecer? É porque você não tem fé. Já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu isso? Irmão, esse texto está dentro de um contexto. Qual que é o contexto? E tudo quanto pedires, em meu nome farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aqui quando Jesus apresenta, olha, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Que obras que nós estamos falando? As pessoas pensam aqui que são sinais, os milagres que Jesus fez. Então vamos aqui, só relacionar, nós estamos no capítulo 14. E até aqui o capítulo 14, Jesus já fez 7 milagres pelo menos. Então vamos, deixa eu listar aqui alguns milagres que Jesus fez. Ele andou sobre as águas, transformou água em vinho, multiplicou pães, multiplicou peixes, ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias, abriu os olhos de um cego de nascença e curou um paralítico. Você acha que é capaz de superar essa marca? Aliás, eu vou mais além. Você conhece alguém que superou essa marca? Não, né? Lembra da segunda razão para você não ficar abalado? É que ele nunca mente. Mas aí você olha para esse texto e vê, mas espera aí, ninguém superou. Então Jesus mentiu? Não, ele nunca mente. Porque o texto aqui não é um cheque em branco. Não é o que o pessoal da teologia da prosperidade usa como pretexto para dizer, pode pedir o que você quiser, carro do ano, casa própria. Não, o texto aqui se refere a obras. O que é a obra que nós vemos? Tarefa, missão. Se você está incumbido na missão de Jesus, continuando na obra que Ele iniciou, pode pedir o que quiser, que Ele vai fazer. A fim de que o Pai seja glorificado. Então quem tem que ser glorificado? O Pai. Não é você. Agora muitos estão se gabando. Olha, eu fiz isso, aquilo, outro e... Olha, agora eu tenho 2 carros, carro do ano. Olha, eu tenho minha empresa, comprei a minha casa. Olha, meu trabalho. Olha, ganhei tanto isso. Estão se gabando, eles estão se glorificando. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está aplicando aqui. São 2000 anos da história da igreja. E você pode ver que nenhum homem superou esta marca. Jesus está dizendo aqui, olha, eu agora vou fazer as obras através de você, em você e apesar de você. E você vai fazer obras maiores. Como? É Jesus em você. É Jesus em você que vai fazer obras maiores através da sua vida. Então, se você está aqui na igreja com a expectativa de ficar rico, eu sinto lhe dizer que você vai ser frustrado. Essa oração e esse texto, dentro de uma expectativa errada, o crente fica frustrado, magoado, chateado com Deus. Mas se você orar esse texto dentro da expectativa e do pensamento de Deus, em que Deus ele está pensando na obra, na missão que o Filho veio aqui na terra, então pode ter certeza, esse pedido vai ser atendido. Se você necessita de um carro para cumprir a sua missão como líder, como evangelista, para visitar as pessoas, Deus vai te dar o carro. Se você necessita de casar para cumprir a sua missão, Deus vai te dar um casamento. Se você necessita de uma casa para cumprir a sua missão, Deus vai te dar a casa. Jesus está dizendo, pode pedir.
que eu vou falar, vou fazer. Diante de tal crise, irmão, não se abale por causa do seu emprego. Lembre-se, você é morada. Lá no seu emprego, você é morada. Se você saiu daquele emprego, é porque você vai ser morada de Deus em outro lugar agora. E Ele vai te usar agora em outro lugar. E tudo quanto você pedir, Ele vai fazer. Peça. O que é para glorificar ao Pai, pode pedir. Sabe o que glorifica ao Pai? Vidas. Senhor, eu quero ganhar vidas. Senhor, eu quero multiplicar a minha célula. Senhor, eu quero ganhar a minha família. Senhor, eu necessito de recursos para a expansão do reino. É isso que glorifica ao Pai. Agora essa conversa aí de prosperidade, sucesso, isso faz parte para aqueles que buscam o reino e a sua justiça. Mas não é o centro da nossa motivação. Quando muitos têm isso aí como alicerce, tirou dele, ele fica em crise, fica abalado. Jesus está dizendo, não fica abalado, não fica em crise, porque você perdeu o emprego, porque você está em crise financeira. Não fica abalado não, você está cumprindo a minha missão. Eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, não vos deixarei órfãos. E por final, ele termina com uma sexta e última razão. Olha o que diz no verso 16, perdão. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quero repetir aqui. O caminho de Deus para nos consolar não é evitando o sofrimento ou nos dando coisas, mas o caminho de Deus para nos consolar é apontando para a casa do Pai. É apontando, olha, o melhor ainda está por vir. Jesus agora termina dizendo, discípulos, e ele, interessante que no meio ele repetiu 2 vezes a palavra, não se turbe o vosso coração. Quando ele começou no verso 1, e lá no meio do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, eu rogarei ao Pai. Ele está dizendo, olha, você terá um advogado fiel. A palavra consolador aqui, traduzindo no original, é também a palavra advogado, intercessor. E o que faz um advogado? O advogado, você chega até ele, você apresenta a sua causa, o seu problema para ele, então ele vai até o juiz, ele abraça o seu problema, e ele tenta com todos os seus recursos legais e técnicos dele, fazer com que você ganhe a causa. Então o advogado, ele abraça o seu problema, ele abraça a sua causa. O que Jesus está dizendo aqui para nos consolar, calma, eu vou enviar um advogado que vai abraçar a sua causa também. Você não vai estar sozinho, você não vai estar como órfão. Você vai ter um advogado fiel. Você vai ter alguém que vai abraçar a sua causa junto com você. O apóstolo Paulo teve revelação disso quando escreveu lá em Romanos capítulo 8, verso 26. Abra comigo esse texto, último texto para lermos. Pessoal da equipe do louvor, pode subir aqui, por favor, por gentileza. Romanos capítulo 8, verso 26. Paulo, ele conclui, teve revelação e ele escreveu isso para a igreja em Romanos. Olha o que Paulo escreveu. Também o Espírito, esse mesmo Espírito que é advogado, que é intercessor, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha só, esse Espírito está assistindo você, irmão, diante dessa sua crise. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus, Ele rogou ao Pai e Ele enviou agora para você um intercessor, um advogado que abraça a sua causa e Ele ora por você. E não é aquela oração, oh Deus abençoa ele. Não, Ele ora com gemidos por você. Ele está junto com você nesta crise, intercedendo por você. Aleluia. E Paulo diz, olha, e sabe de uma coisa? Essa crise, ela vai cooperar para o seu bem. Porque sabemos que aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque Ele está em cumprimento da sua missão. Então, diante da aflição,
e dessa crise, é assim que nosso Deus nos consola, apontando para a casa do Pai. Ele aponta para a realidade final que nos aguarda. Ele quer que o seu coração se desapegue desse mundo e que você esteja cheio de esperança pelo mundo vindouro. Esse mundo de fato não pode satisfazer o nosso coração. Não há riqueza alguma nesse mundo, não há pessoa alguma nesse mundo que possa fazer você feliz ou te consolar diante da crise, aflição. O Senhor te consola, apontando para a promessa dele, porque Ele não mente. E lembre-se, você é como um peregrino nesse mundo, e tudo irá passar. Acredite na palavra e nas obras do Senhor, pela sua vida, pois Ele é o seu advogado fiel. Vamos colocar em pé. Nós vamos cantar essa canção. Heloísa Rosa fez do capítulo 14 uma música. E nós vamos cantar agora exatamente esse capítulo 14, declarando sobre nós que os seus olhos espirituais sejam abertos diante das circunstâncias, que você diante dessa crise não fique abalado, mas o Senhor Ele te dá razões e motivos para você não ficar abalado. Você é peregrino, você é estrangeiro nesse mundo, tudo irá passar e o melhor ainda está por vir. Aleluia. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim,